12. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque nós não encontramos em nenhuma outra parte. Porque nós não encontramos em nenhuma outra passagem do Novo Testamento a palavra grega catartismo, que quer dizer aperfeiçoamento. Só existe esta palavra aqui, nesta carta de Paulo, catartismo, né? Fala sobre aperfeiçoamento, né? Então, o apóstolo Paulo estava ensinando aos coríntios e também a nós a procurarmos nos aperfeiçoarmos dias após dias. Embora o verbo correspondente seja usado no sentido de consertar as redes, né? E lá em Mateus, capítulo 1, versículo 19, o contexto é usado aqui, esse verbo, né? De consertar as redes, também ele era empregado para o ato de restaurar um osso quebrado. Então, para nós nos aperfeiçoarmos, nós cometemos, queridos, erros, deslizes, pecados, mas aqui a palavra ela é usada justamente nesse contexto, para conserto, consertar, né? Então, observe o seguinte, na política, o termo era usado para pôr de acordo com as facções opostas, né? A palavra pode ter o sentido de aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos e da ideia de levar os santos a se tornar aptos para o desempenho de suas funções no corpo, sem deixar implícita a restauração de um estado desordenado. O que isso significa, pastor? Que quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém, por alguma razão, se distancia de Deus, essa pessoa precisa ser encontrada, essa pessoa precisa ser restaurada, essa pessoa precisa ser novamente colocada no corpo de Cristo, né? Ela voltar a se aperfeiçoar, né? Na adoração a Cristo Jesus. Então, vai se aperfeiçoando dia após dia, vai novamente buscando. Se consegue isso de duas formas, com oração e leitura da palavra de Deus e congregando, né? Porque é importante estarmos congregando para termos, né, essa maior facilidade de nos aperfeiçoarmos e de nos encontrarmos com Cristo Jesus. A primeira parte é o aperfeiçoamento dos santos, na parte A. A parte B do versículo 12 fala sobre o desempenho do serviço, né? Para a obra do ministério, né? Então, é o aperfeiçoamento do serviço. Lá em Timóteo, nós sabemos que o apóstolo Paulo diz, quem almeja, quem deseja, quem quer o episcopado, o ministério, excelente coisa deseja, mas sabendo que quanto maior a responsabilidade, maior vem a cobrança. E aqui eu quero abrir um parêntese, querido, porque o ministério ele é voluntário. Quando alguém entra para o ministério eclesiástico com o intuito, com o desejo de querer ganhar dinheiro, ele está na função errada, com o pensamento errado, com o intuito errado, com a intenção errada, porque o ministério é servir, é serviço gratuitamente, com amor, por amor e voluntário. É óbvio que dentre isso, querido, há a necessidade de nós reconhecermos, né, o ministério pastoral itinerante, né, dos pastores e dos pregadores, o que não lhes dá direito de impor, de colocar valor no seu ministério, na sua pregação. Amém? O pastor que ele vive de tempo integral para a obra é digno de um salário justo, digno, né? Ou aquele que vive de ministrar itinerante é digno de uma oferta justa, né? Para ele se manter. Uma vez que ele impõe valor, eu não sei quem é mais miserável,
se é ele que impõe o valor ou se é o miserável do pastor que paga, né? Um valor de 10, 12 conto, 15 conto para alguém pregar 1 hora. Eu passo quase o ano todo para ganhar uma quantidade dessa, acabou com ganhar 1 hora. Será possível um negócio desse? Então, isso é errado, em nome de Jesus, tá bom? Você pode ofertar 10, 15, 20, 50 mil, se a igreja tiver condição, mas é oferta, não pagar, porque quem cobra dentro do corpo, a Bíblia fala que é adúltero, é prostituto, né? A Bíblia chama, não tem outro nome para isso, né? Vamos lá. Para a obra, o desempenho do serviço, para a obra do ministério. A função principal aqui, queridos, dos pastores e mestres, não é fazer a obra. Olha que coisa interessante. A função, né, principal dos pastores e mestres aqui, dentro desse contexto, não é fazer a obra, mas treinar os crentes para fazer a obra. Olha que coisa interessante. Ensinar, instruir a fazer. Por quê? Porque nós somos tidos como ovelhas. E quem gera ovelha é ovelha. O pastor, ele está para apacentar, para instruir, para cuidar, né? Por isso que ele tem que estar treinando, ensinando, instruindo os crentes a fazer a obra. Porque a palavra grega para esse texto aqui é diaconia, serviço. E diaconia, serviço, servir quer dizer aquele que se agacha para servir, ou seja, que serve humildemente, que serve com humildade. Mas por que isso? Porque na cultura judaica as mesas eram baixinhas e aqueles, os serviçais que iam servir, eles se agachavam para servir, né, os seus mestres. Por isso que diaconia é aquele que se agacha para servir. Então, servir a Deus, servir no ministério é servir humildemente, com humildade. Então, essa palavra ela é usada aqui não para descrever a obra de pastores, de mestres, mas sim a obra do chamado, né? A obra do chamado, ou seja, de todo o povo de Deus, a obra do chamado de todo o povo de Deus, sem exceção, porque todos têm uma vocação, todos têm um ministério. Então, não há acepção de pessoas neste chamado. Quando nós lemos isso, nós entendemos que aqui o apóstolo Paulo ele nos deixa a evidência, né, uma evidência indiscutível de como o Novo Testamento vê o ministério. E como o Novo Testamento vê o ministério, pastor? O Novo Testamento vê o ministério não como prerrogativa de uma elite, né, como tem na Igreja Católica, clerical, né? Não é como uma elite, é o contrário, né? Mas sim como a vocação privilegiada de todo o povo de Deus. Ser ministro de Deus, ter um ofício ministerial, não é para uma elite, é para todos, porque é um chamado de Deus e um querer fazer. Tem gente que quer o título, mas não quer trabalhar. Tem gente que quer o nome, mas não quer fazer. Então, é o seguinte, tem gente que tem o nome e não faz. Tem gente que não tem o título e faz. E aqui eu quero abrir um parênteses. Queridos, qualquer cristão, ele pode fazer a obra de Deus com excelência, sem ter sequer a unção, vamos dizer assim, do diaconato. Eu conheço pessoas assim. E tem pessoas que têm o título de pastor e ele não dá conta de ser um diácono. Porque não é o título que faz a obra, é o chamado que faz a obra. E é o chamado de Deus. Eu posso fazer a obra sem unção eclesiástica, sem unção ministerial. Mas eu não faço a obra sem o chamado de Deus. Por isso aqui não há exceção de pessoa. É para quem tem vocação, né? William Barclay, ele fala o seguinte acerca disso, aspas para William Barclay, diz assim, ele diz que o trabalho da igreja
não consiste só na pregação e no ensino, mas também no serviço prático, fecha aspas. O que isso quer dizer? Tem gente que acha que ministério é só pregar, e não é. Lavar a igreja é ministério, você está fazendo a obra, limpar, visitar, orar, entendeu? Tocar, cantar, fazer culto no lar, ser líder de jovem, líder de departamento, tudo isso é ministério. Aconselhamento, tudo isso é ministério. Não é só pregação e ensino. Tem gente que ela não sabe fazer nada nos bastidores. Ela só quer fazer se tiver holofortes, porque ela quer ser vista, ela quer ser aplaudida, ela quer levar tapinha nas costas. Não, ficou bom, ficou bacana. E isso não é o que a Bíblia diz, né? Precisamos fazer, né, aquilo no anonimato. Deus está vendo, não precisa as pessoas verem, porque de nada adianta os aplausos dos homens se não tivermos a aprovação de Deus. Eu já contei em aulas passadas o chamado de Billy Graham e o seu parceiro, né, que eles foram num culto e eles voltaram, não quiseram entrar porque a cruzada estava cheia e o porteiro correu atrás deles, né? Correu atrás deles, pediu para 2 irmãos da igreja do curso se levantar e colocou ele sentado na frente. Terminou a cruzada, os 2 se converteu e o Billy Graham e o seu amigo fizeram as maiores cruzadas de todos os tempos do século XX, entendeu? Ninguém sabe o nome do porteiro, mas o galardão foi do porteiro, que no anonimato colocou aqueles 2 jovens dentro. Então não se preocupe com aplauso, se preocupe em fazer para Deus, não para os homens, porque o galardão dos homens é apenas aplausos. O galardão de Deus é uma recompensa que nós não sabemos sequer mensurar o seu tamanho, além da salvação que nós recebemos. Então vamos dar continuidade. Nós precisamos, diante disso, exercer a diaconia e socorrer os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Misericórdia, já é 9 horas. E principalmente os domésticos da fé, né? Que fazem parte também da nossa família carnal e principalmente quando fala doméstico da fé, os da igreja. De nada adianta estendermos as mãos lá fora se nós recolhemos as mãos para os de casa. Amém? Se os irmãos tiverem pergunta, levanta a mãozinha, né? E faça a pergunta para nós procurarmos responder. Nós vamos agora para a parte C do versículo 12. Meu Jesus Cristo de Nazaré, né? Fala sobre a edificação do corpo de Cristo. A parte A fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. A parte B fala do desempenho do serviço. E a parte C fala sobre a edificação do corpo de Cristo. Eu quero aqui abrir uma aspas. Nesse ponto aqui, querido, eu falei no começo que a Bíblia, por si só, ela é autossuficiente para nos garantir a salvação e uma pregação para nos alimentar e sobrevivermos diante de Deus e irmos para o céu. Mas fazermos esses pontos, essas pontuações, é preciso nós estudarmos um pouco de hermenêutica, exegese, homilética, para nós aprender a fazer essa divisão, entender aonde começa, aonde termina o versículo, uma frase para nós colocarmos esses temas, esses subtemas, entendeu? Isso não leva ninguém para o céu nem para o inferno, só ajuda no estudo da palavra de Deus. Vamos lá. A parte C, a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, é o texto da parte C que fala. A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Se a finalidade dos dons espirituais não for a edificação da igreja, ele está sendo usado de forma errada para valorizar-se, né? Tem pessoas que querem levar pessoas ao ridículo, a passar vergonha para se valorizar. Queridos, muitos aí que estão nos ouvindo têm dom de visão, têm dom de revelação, têm dom de profecia, mas eu quero abrir aqui um parênteses, eles vão ter muito discernimento quando Deus lhes der uma revelação, uma profecia, passar para alguém. Se aquilo for apenas para uma edificação,
pode falar em público, mas se causar um constrangimento para a pessoa que vai ouvir, passe depois, porque a revelação foi lhe dada. Você pode passar na hora, depois, falando em público ou não, falando em mistério ou não, a revelação já foi lhe dada. Amém? Então, cuidado com revelações, com visões que Deus lhes dá no momento de uma ministração da palavra de Deus, que você venha falar para alguém que possa constranger aquela pessoa. Amém? Nós não fomos chamados para isso. Nós não estamos ali para aparecer, estamos para pregar a palavra, né, e edificar a igreja e especificamente, esporadicamente, alguém do qual Deus quer nos revelar. Amém? Então, a finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Só, exclusivamente isso. O que passa disso é vaidade do homem. John Stott, né, ele fala algo muito interessante, aspas para John Stott. Ele diz o seguinte, ele diz que todos os dons espirituais são dons para o serviço, né? Aí ele diz, e para o uso altruísta, isso é, para servir a outras pessoas, né? John Stott, queridos, para quem não sabe, ele é um dos grandes teólogos do século XX e ele escolheu para si o celibato, né? Ele era celibatado, ou seja, era um jovem, né? Morreu em tenra idade, mas ele quis se dedicar exclusivamente ao ministério. Vamos lá. As evidências do crescimento espiritual da igreja podem ser vistas em 4 aspectos. E nós vamos ver isso e, se Deus abençoar, nós termina nesses 4. Vamos lá, né? Será que vai dar tempo? Em primeiro lugar, né? As evidências do crescimento espiritual da igreja podem ser vistas em 4 aspectos. A minha irmã disse que eu tenho que ler isso devagarzinho, que é para quem escreve, escrever direito, né? Então, vamos lá, né? As evidências do crescimento espiritual da igreja podem ser vistas em 4 aspectos. Primeiro, né? A maturidade espiritual ou semelhança com Cristo. Em primeiro lugar, a maturidade espiritual ou semelhança com Cristo, no versículo de número 13, para nós aprender. Até que todos, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Nós já falamos um pouquinho disso ali na introdução. O que isso quer dizer, então, agora dentro, né, desse estudo bíblico aqui? O apóstolo Paulo estava ensinando aqui aos irmãos em Corinto e também deixando ensinamento para nós que a nossa meta é o crescimento espiritual. A meta do crente é crescer espiritualmente. Por quê? Porque Cristo, ele é a nossa vida. Cristo, ele é o nosso exemplo. Cristo é a nossa meta e força. É ele quem nos dá. A meta é chegarmos na estatura de Cristo. Claro que é uma meta, né? Nós não temos a audácia de querermos alcançar isso para viver uma santidade, né, plena na terra. Nós sabemos que não, mas nós temos que ter meta, buscarmos dia após dia esse crescimento, né? Nós devemos o quê? Imitar Cristo, né? Da melhor forma possível e chegar à plenitude da sua estatura, né? Como? Viver de forma com que as pessoas olhem para nós e vejam em nós que nós somos ou procuramos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, sermos fiéis, né? Em tudo aquilo, sermos honestos em tudo aquilo que nós procuramos fazer, principalmente nos nossos negócios, né? Na nossa palavra, honrar com a nossa
palavra, isso é muito importante. Ser exemplo, principalmente para os de casa, né? Aprendermos a amar, perdoar e pedir perdão, que esse tripé é um dos obstáculos para nós alcançarmos, né, essa maturidade espiritual por causa do bichinho chamado orgulho que há dentro de nós, né? Então, a igreja impõe aos seus membros nada menos que a meta da perfeição. E nós precisamos ser um reflexo do próprio Cristo, pois ele vive em nós. E como eu sempre digo, as pessoas nos ouvem primeiro pelos olhos, depois pelos ouvidos. Como assim? Primeiro, as pessoas observam a nossa vida para depois dar credibilidade às nossas palavras. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa vivência, com o nosso proceder, para que quando nós formos falar, as nossas palavras não venham ser jogadas ao vento por causa do nosso mau testemunho. Amém? Um vacilinho aqui, outro ali, de vez em quando, qualquer um dá, né? Mas a gente tem que se aprumar, a gente tem que se ajeitar, a gente tem que procurar, né, andar certinho. Vamos lá. Em segundo lugar, a estabilidade espiritual. Viu? Eu falei lá na introduçãozinha lá, né? A estabilidade espiritual. Aí, aspas aqui para o texto. Para que não mais sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro, né? Naturalmente, querido, né? Nós devemos ser semelhantes às crianças em humildade e inocência. Jesus Cristo falou isso lá, eu acho que é em Mateus, né? Mateus 18:3. Eu notei aqui, Mateus 18:3, que Jesus fala aí. Alguém lê aí para mim, por favor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Para nós concluirmos aqui, eu concluo daqui a pouquinho. Quem achou, pode abrir o microfone e ler, por gentileza. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Viu aí? Que maravilha, né? Devemos ser semelhantes às crianças em humildade e inocência, mas devemos ser maduros no entendimento. Mas não em sua, né, aqui, né, em sua ignorância e instabilidade. Aqui diz aqui, ó, as crianças, né, instáveis são como barquinhos num mar tempestuoso, inteiramente à mercê dos ventos e das ondas, né? Dos ventos e das ondas. Queridos, aqui eu quero fazer uma observação aqui, né, pontualmente. Nós temos que termos muito cuidado hoje. Eu estava lá no IPE vendo alguém falar sobre algumas pesquisas lá, sobre as nossas crianças, ver o procedimento, ter o cuidado de observar como está sendo o comportamento de nossas crianças. Nós estamos vivendo em um tempo muito diferente daquele que nós vivemos como criança. Nossas crianças, elas são influenciadas na escola, elas são influenciadas no celular, elas são influenciadas em tudo que elas estão vendo, elas são influenciadas, né? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Acerca do comportamento feminino e masculino, porque nós temos que tratar isso, que cuidar disso com muito cuidado, né? Então, vamos ter o cuidado de ensinar, de instruir e observar as nossas crianças, né? Aqui diz, porque assim, as crianças instáveis são como barquinhos num mar tempestuoso, ou seja, estão para lá e para cá, né? Elas estão em formação, né? E nós temos que termos muito cuidado
acerca disso. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, o Francisco tem um maior do que o meu, a minha irmã tem menor do que o nosso, porque ela só tem um, a gente já tem outros, e a gente tem que ter esse cuidado para cuidar, para tratar, para lidar de uma forma que as nossas crianças elas não sejam rivais dentro de casa e nós possamos ensiná-las da forma correta, né? Nós temos mestres na Bíblia que nos ensinam com os seus erros, que foi, né, Isaac e Rebeca, que cometeram um erro terrível, né, na criação de seus filhos, né? Nós temos Jacó, que cometeu um erro terrível na criação dos seus filhos, e nós temos o exemplo de Davi, que cometeu um erro terrível na criação dos seus filhos. Então, vamos estarmos atentos acerca disso. Então, vamos lá. A palavra grega aqui, usada para o apóstolo Paulo, né, no texto acerca dos ventos, né, aqui sugere a fúria, né, usada por Paulo aqui, sugere a fúria das águas, ou seja, trata-se de uma agitação tão violenta que pode tontear as pessoas. Eu não sei aqui quem já andou em alto mar, talvez o Dias, o Francisco, não sei se outros irmãos aí, né? O Dias mora numa região com muita água, que você vai aquelas ondas grandes ou pequenas e você tonteia, dá náuseas, dá ânsia de vômito, é muito ruim. Então, o que eu posso estar falando aqui é acerca disso, né? Um crente maduro, ele não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que surgem no mercado da fé. Queridos, né? Nós temos que entendermos isso, que tem muita gente que anda atrás de novidade, né? Aí eu até coloquei aqui, ó, há crentes, né, que vivem embarcando em todas as ondas de novidade, eu coloquei a palavra bem difícil, né? Heterodoxas. Cadê a Simone para responder isso aí, gente? Né? Novidades heterodoxas, né? Que de acha é isso, pastor? Pelo amor de Jesus, né? Que isso quer dizer, né? É uma palavra bem simples na religião, né? Porque é algo que não segue a doutrina, não segue a opinião e o ensino, né? Estável, né? E tem pessoas que não estão nem aí para a doutrina, não estão nem aí para o ensino, não estão nem aí para a palavra de Deus. Elas querem novidade, né? E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, né? Que essas pessoas, elas, aspas, né? Elas vivem atrás de experiências e não têm discernimento para identificar os falsos ensinos. Por quê? Porque os modismos vêm e vão. As novidades religiosas são como goma de mascar, perdem logo o doce e as pessoas começam a mastigar a borracha e logo precisam de outra novidade. E por isso elas andam de igrejas em igrejas atrás de coisas que possam satisfazê-las e não confrontá-las. O evangelho é confronto, porque ele vai trazer mudança de vida aos nossos corações. Amém? Dúvida, pergunta? Não tem? Vamos lá, daqui a pouquinho acho que vai dar tempo. Terceiro lugar, o versículo 15. Seguir a verdade em amor. O texto por si só já diz, né? Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a saber, Cristo Jesus. E a verdade em amor? A verdade sem amor, ela é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Entendeu? A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Lê aí Provérbios 27, 6. Provérbios 27, 6.
As feridas provocadas por um amigo são boas, né? Mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Alguém achou? Pode ler. Francisco. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Viu aí? A irmã Ariane leu aí? Que forte esse texto que Salomão estava falando. E ele tinha propriedade para falar isso, porque ele tinha um conhecimento, né? Muito grande acerca disso. Então, muito cuidado, queridos, com as pessoas que não nos confrontam, né? São muito melosos, né? Eu costumo dizer assim, eu fico muito preocupado quando é assim, oi, amiga, né? Oi, amiga, como é que dá? Rapaz, eu tenho medo disso. E aí, moço, né? Então temos que estar com cuidado. O verdadeiro amigo, ele nos confronta, né? Pastor Vanildo, qual é esse provérbio aí? 27:6. 27:6. Capítulo 27, versículo 6. Tá bom. Eu achei que era 7:6. Não, é 27:6. Aquilo que os cristãos defendem, e a maioria, como fazem, deve contrastar totalmente com os homens mencionados no versículo 14, né? Vamos ver para poder nós entender, né? O versículo 14 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos, não podemos ser mais meninos. Meninos, além de ser meninos, inconstantes. Além de ser inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. E, além disso, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Cuidado, queridos, né? Cuidado com isso, né? Esses homens enganam os outros em benefício próprio, ao passo que o cristão deve levar adiante a verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros. E deve fazer isso de uma forma tão cativante como só o amor é capaz de fazer, né? Só com amor. Então, tem muita gente que faz as coisas com interesse. Eu já congreguei na igreja, a irmã Ariane também, ela já congregou comigo, assim. Nós tínhamos um caboclo que eu gostava, todo mundo gosta de dinheiro, é óbvio, né? Quem não gosta de dinheiro? O dinheiro nos proporciona conforto. O dinheiro, ele não nos proporciona felicidade, é uma diferença, né? A felicidade, ela está além do dinheiro. Dinheiro nenhum do mundo traz felicidade para o ser humano, mas ele nos proporciona, a nós e a nossa família, um conforto maravilhoso. E é bom termos conforto e darmos conforto à nossa família. Mas nós temos que ter cuidado com o dinheiro para ele ser nosso servo, ele ser nosso escravo, e não nós sermos escravo dele. Quando a Bíblia diz que o homem deixa de servir a Deus e servir a Mamon, é porque o dinheiro é o seu Deus, né? Então, você não pode... o dinheiro é maldito. Não, o dinheiro não é maldito. Maldito é a ambição que o homem tem em ganhar dinheiro, independentemente de ferir alguém ou não. Então, cuidado com isso. O dinheiro é bom, né? Mas, diante disso aqui, tem pessoas que tudo é dinheiro, é uma pedição de dinheiro da moléstia. Os irmãos que congregam comigo, sabe, eu sou muito... a igreja é pequena, falta muita coisa na igreja, irmão, eu não sei pedir. Eu tenho medo de pedir, os outros dizer que eu estou pedindo para roubar. E os irmãos sabem, o Francisco é o tesoureiro da igreja, né? Ele sabe quanto que eu tenho investido na igreja. Fala aí, Francisco, outro dia aí, quanto que eu já investi mais ou menos? Fala aí. Não, que se eu falar, você está inventando. Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem vezes que o pastor Vanilton, ele tira o dinheiro do seu bolso. Não é tanto que a igreja está devendo para ele quase 7.500 dele tirar do seu bolso, né? Somente amor faz isso, né? Pela obra de Deus. Como ele falou, ele é muito... Falei o nosso palavreado, todo mundo entende, né? Muito veaco em pedir dinheiro por causa da falância do povo também, né? Nem todos compreendem, nem todos estão maduros, né?
Isso é muito importante para a gente, né? Mas eu testifico a palavra do pastor Baneilton aí, por muitas vezes nós não temos o dinheiro do aluguel, né? E ele tira do seu bolso. Isso a gente está falando aqui no meio do estudo, não era nem para estar falando, mas como acho que só tem obreiros aí aprovados, né? E graças a Deus, Deus tem honrado o pastor Baneilton, né? Graças a Deus não precisou a gente pedir, né? O pastor vai lá com seu recurso e paga o aluguel, né? Entendeu, irmãos? E Deus tem suprido, Eu tenho isso, não é errado se tá pedindo, mas eu fico vear com isso. Tem gente que pede demais, por quê? Analisando esse texto, né? Porque homens, né, fraudulentos, né? Homens que enganam, né? Então, nós temos que procurar a verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros e dever fazer isso de uma forma tão cativante como só o amor é capaz de fazer. Quero concluir, eu tenho 5 minutos, né? O versículo 16, em quarto lugar, a cooperação espiritual. Em quarto lugar, a cooperação espiritual. Versículo 16, nele o corpo inteiro, nele quem? Em Jesus. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, né? Segundo a correta cooperação de cada parte, de cada um, vamos dizer assim, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor, né? Olha que coisa linda. Então, é só Cristo, né? É só de Cristo como cabeça, né? O corpo recebe toda a sua capacidade para crescer e para desenvolver a sua atividade. Se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus nos guiarmos e queremos sermos guiados por nós mesmos, nós vamos perecer. Mas quando somos guiados e deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar para nos desenvolver a atividade de Cristo, recebendo assim uma direção única para funcionarmos como entidade coordenada de Cristo Jesus, né, nós podemos perecer. Cada membro do corpo, não importa o quão insignificante pareça ser. Você pode olhar para sua mãozinha assim e dizer, eu não preciso do dedinho, não. Machuca ele. Eu não preciso do dedão, não. Arranca ele, machuca ele para você ver o tanto que ele vai fazer falta, né? O corpo cresce, né? O corpo cresce quando os membros crescem junto. Já pensou? Se a criança crescer só não sei como é que chama assim, dos quadril para cima, não crescer as pernas, vai ficar feio que só molesta, não vai? Então, já pensou se as pernas crescem e aqui o tronco aqui não cresce? Então, tem que crescer tudo bem ajustado, né? Bem ajustado. E eles crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Aqui nós já estamos falando da igreja, do corpo de Cristo. Todos crescem juntos, né? Quando todos são alimentados com a palavra de Deus. Não mais serem tratados como meninos, mas como homens. Não mais com leite, mas com cuscuz, com feijão, com feijoada espiritual, né? Um vatapá, para quem gosta e sabe fazer, porque se não souber fazer, não presta, né? É desse jeito. Então, vamos lá para nós concluirmos. Olha, ainda tem 3 minutos, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. De Deus, Crianças não podem se cuidar sozinhas. Então, o cristão, né? Precisa. Nós sozinhos somos um crente. Junto, nós somos a igreja. Então, nós precisamos uns dos outros para crescermos juntos, né? Um cristão isolado não pode ministrar aos outros nem receber ministração, porque ele vai estar deslocado. A Bíblia diz que aquele que não produz fruto, ele é cortado, lançado
fora, mas aquele que produz, ele produzirá mais fruto. E um galho cortado, né, da videira, ele vai secar, ele vai morrer. Então, nós temos aqui a visão do apóstolo Paulo para a igreja. Conclusão: a nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade, diversidade e maturidade, sempre crescente, sempre crescente. Essas são as características de uma vida digna da vocação do nosso chamado. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Olha, consegui terminar dentro do tempo aí, graças a Deus. Corri, mas deu tempo, graças a Deus. E eu passo agora a oportunidade aos irmãos, quiser fazer consideração, alguma pergunta, tá com a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, os irmãos. Paz do Senhor a todos. Já peguei a ministração andando aí, né, pastor? Coisas do dia a dia. Mas, mais uma vez, maravilhoso aí, bem profundo. A minha Bíblia aqui, ela é comentada, né? E eu sempre leio aqui os versículos e procuro ler o comentário para ir seguindo aí a linha de pensamento. E realmente o Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Porque ele coloca as palavras certas nos lugares certos sempre. E aqui na minha Bíblia o senhor falou aí, né, de Jesus ser a cabeça e nós sermos os membros. Como está no meu comentário aqui. Eu achei bem interessante quando ele fala aqui, né, dos dons que o Senhor dá a cada um de nós, como o senhor falou. Dom de revelação, dom da palavra, dons diversificados. E na minha Bíblia ele fala assim: embora os dons sejam diversificados, eles frutificam a obra de Deus quando operam de forma harmoniosa. Olha aí. Isto é, aqueles que possuem os dons divinos não podem agir com rivalidade entre si. Como o senhor falou, nós vemos muito isso hoje, né? Uma denominação, ela não aceita a outra, isso, aquilo, outro. Mas nós temos que ver que todos fazem parte do corpo de Cristo, todos fazem parte desses membros, né, que são ligados à cabeça, que é o próprio Cristo. E ele finaliza falando assim, né? Afinal, nenhum servo pode se sentir completo sozinho, como o senhor acabou de falar. Nem pode desprezar quem tem o dom diferente do seu, e muito menos ambicioná-lo para alcançar vantagens pessoais. Todos são importantes no corpo e têm o alto privilégio de honrar e revelar o Senhor Jesus ao mundo. Então, que nós possamos realmente ter essa filosofia de vida, né? Que nós precisamos uns ajudar aos outros. Quem tem um dom diferente do seu, ele está ali para somar com você e não para rivalizar com você. Então é realmente muito, muito interessante, a palavra maravilhosa, e eu fiquei aí maravilhado com a explicação e massificou aqui, muito bom mesmo. Agradeço aí, a paz do Senhor aos irmãos. Amém, Pai do Senhor, Deus abençoe. Graças a Deus. Eu fico preocupado, irmão, se for pecado riscar a Bíblia, eu vou para o céu não, viu? A minha é toda riscadinha, toda marcada. Alguém mais vai fazer uma consideração aí para nós encerrar? Francisco, Amando, a Ariane, os nomes que eu estou vendo aqui, né? Então, queridos... A Paula disse que quer falar. Sim, então fala aí. Quer não? Desistiu? Né? No próximo ensinamento, nós vamos partir a partir do versículo número 17 ao 32, e a gente vai encerrar, né? Uma leitura longa, nós vamos falar sobre um novo estilo de vida, né? Um novo estilo de vida. Eu acredito que a gente não vai ministrar numa aula só, mas ele é um bloco de estudo do 17 ao 32, é um novo estilo de vida, né? O apóstolo Paulo, ele vai tratar de algo bem específico, né, nesse texto. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe. Francisco, ora aí, encerrando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor, e submetemos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensino de hoje, Senhor. Obrigado por nos dar força, por nos estar, Senhor, sempre do nosso lado. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Boneilton, Senhor, o mestre, que tem levantado para nos ensinar, Pai. Pai, nós glorificamos a Ti nesta noite, Pai.
Nós, obrigado, sim. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a esse estudo. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe. Pai do Senhor. Até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Graça e paz. Bom.